Desde os tempos mais primórdios, a ideia de um fim para a humanidade atravessa culturas e épocas, mas há um texto em particular que se destaca por sua riqueza simbólica e o impacto duradouro: o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Visões diretamente de Deus. Essas visões começam com um prólogo que já carrega um tom de urgência. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Mas, o que significa estar próximo? Para um texto escrito há quase 2000 anos? Por séculos, estudiosos e teólogos e até mesmo líderes políticos buscaram desvendar os mistérios escondidos nas palavras de João. Os 7 selos, os 4 cavaleiros, o número da besta. Seriam profecias de eventos futuros ou metáforas para conflitos que já marcavam o mundo antigo? As interpretações variam, mas uma coisa é certa: o Apocalipse não foi escrito para ser ignorado. João descreve que a revelação lhe foi dada em um dia de domingo, o que ele ouviu e que uma voz como trombeta: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1:10, 11. A partir daí, somos transportados por uma sequência de visões que até hoje inspiram tanto temor quanto fascínio. Mas por que esse texto tão cheio de símbolos e enigmas continua ressoando em um mundo tão distante do de João? Talvez a resposta esteja em sua capacidade de dialogar, e para compreender isso, precisamos olhar mais perto de cada detalhe, cada figura que emerge dessas páginas misteriosas. O início das visões e os 7 selos. O Apocalipse começa de maneira grandiosa. João descreve uma visão em que vê 7 candelabros de ouro, e no meio deles, um semelhante ao Filho do Homem. Ele está vestido com um manto até os pés, com uma faixa de ouro no peito, e sua voz é comparada ao som de muitas águas. Apocalipse 1:12 ao 15. E o destino da humanidade começa a ser revelado. No capítulo seguinte, surge um livro selado com 7 selos, e nas mãos daquele que está sentado no trono. Mas há um problema: ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é considerado digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. João descreve que chorou amargamente diante disso, até que um dos anciãos o consola dizendo: Não chores. O primeiro é um cavaleiro montado em um cavalo branco, que muitos interpretam como a vitória, o Evangelho ou até mesmo o próprio Cristo. O segundo, um cavalo vermelho, simboliza a guerra e o conflito. O terceiro, um cavalo preto, representa a fome e a desigualdade. E o quarto, talvez o mais aterrorizante, é um cavalo pálido, cujo cavaleiro se chama Morte. E o inferno o segue de perto. Apocalipse 6, do 1 ao 8. Muitos acreditam que esse número é simbólico, mas o que ele realmente significa permanece uma das grandes perguntas do Apocalipse. E assim, o mistério cresce. Cada selo revela uma camada de história divina, mas também deixa perguntas no ar. Estamos apenas no início dessa jornada, e as visões que vêm a seguir prometem ser ainda mais perturbadoras e fascinantes. As trombetas e os juízos sobrenaturais. O sol e da lua e as estrelas em escurecido, mergulhando um mundo em trevas parciais. Apocalipse 8:12. Cada evento parece aumentar a intensidade, levando a perguntas inevitáveis. Seriam essas visões representações literais de catástrofes, como asteroides e mudanças climáticas, ou seriam um símbolo de crises espirituais e sociais que desafiam a humanidade em um nível mais profundo? Historiadores apontam para eventos naturais e políticos que podem ter inspirado essas descrições, enquanto intérpretes religiosos frequentemente veem nelas sinais de um futuro que ainda está por vir. Mas o auge das trombetas é alcançado com a quinta e a sexta. A quinta trombeta libera uma praga de gafanhotos que não devoram plantas, mas atormentam
os seres humanos que não possuem o selo de Deus em suas testas. Esses gafanhotos são descritos com rostos humanos, dentes de leão e caudas semelhantes a escorpiões. São aterrorizantes. Apocalipse 9, do 1 ao 11. Já a sexta trombeta solta 4 anjos que estavam presos no rio Eufrates, liderando um exército de 200 milhões de cavaleiros. Apocalipse 9, do 13 ao 16. Essas imagens desafiam a imaginação moderna. Quem eram esses anjos presos no rio Eufrates? Um exército literal ou espiritual? E por que João descreve essas figuras com tamanha riqueza de detalhes? As trombetas encerram uma narrativa que mistura advertências sobrenaturais com reflexos de uma fragilidade humana. Ao longo dos séculos, esses trechos alimentaram desde pregações sobre o juízo final até teorias conspiratórias. Para alguns, elas prenunciam a destruição causada por armas de guerra modernas. Para outros, são mensagens espirituais que nos alertam contra os caminhos que levam à destruição coletiva. Porém, o que vem a seguir eleva ainda mais o tom apocalíptico. O surgimento de figuras icônicas, como o dragão, a mulher vestida de sol e, claro, o número da besta. O apocalipse avança e o cenário se torna ainda mais complexo. Há uma guerra nos céus e um confronto final que promete mudar o destino de tudo o que conhecemos. O dragão, a besta e o número da besta. No coração do Apocalipse encontramos um cenário de conflito cósmico. Uma visão impressionante surge. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto. Apocalipse 12, 1 e 2. Essa mulher é frequentemente interpretada como uma representação de Israel, ou da Igreja, ou até mesmo da própria humanidade, prestes a dar à luz a algo grandioso. Mas a mulher não está sozinha. João descreve outra figura aterrorizante, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. Apocalipse 12, 3. A narrativa então introduz 2 novas figuras que se tornaram alguns dos símbolos mais icônicos do Apocalipse, as bestas. A primeira besta emerge do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 1. Ela é descrita como uma combinação de características de um leopardo, um urso e um leão, simbolizando poder, brutalidade e dominação. A segunda besta vem da terra, com 2 chifres como de cordeiro, mas fala como um dragão. Essa besta tem o papel de enganar, realizando sinais e milagres para levar as pessoas a adorarem a primeira besta. Apocalipse 13, 11 ao 14. Juntas, elas formam o que muitos chamam de a Trindade profana, imitando a Trindade divina, com intenções destrutivas. Mas aqui é que surge um dos mistérios mais duradouros do Apocalipse. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois esse é o número de um homem, e o número é 666. Apocalipse 13, 18. Esse número 666 inspirou incontáveis teorias, desde conexões com imperadores romanos, como Nero, até interpretações que ligam a besta a sistemas políticos, econômicos ou mesmo tecnologias modernas. Para os cristãos dos primeiros séculos, 666 era visto como uma alusão direta a Roma, um império que perseguia ferozmente os seguidores de Cristo. Mais tarde, em períodos como a Reforma Protestante, muitos identificaram o número com líderes religiosos ou políticos da época. No mundo contemporâneo, o número continua a ser associado a figuras de poder e até conspirações envolvendo governos e corporações. Mas por que João escolheu um número? Seria um código, uma cifra? Ou algo mais profundo simbolizando a imperfeição e a oposição a Deus? O 6, um número que fica aquém da imperfeição divina do 7,
repetido 3 vezes, como uma declaração da completa imperfeição e mal. 16, do 13 ao 16. O nome Armagedon significa Monte Megido. Evoca um campo de batalha simbólico, onde o bem e o mal finalmente se enfrentarão. Essa batalha final, no entanto, não é retratada como uma luta prolongada, com a chegada de Cristo, descrito como aquele que monta um cavalo branco, cuja veste está tingida de sangue e que tem em sua coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O destino das forças do mal é selado. Apocalipse 19, do 11 ao 16. E a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, enquanto Satanás é aprisionado por 1000 anos. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Mas o ar branco, e aquele que estava nele assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Apocalipse 20, 11. Livros são abertos e os mortos são julgados de acordo com suas obras. A morte e o inferno também são lançados no lago de fogo. Este é o chamado julgamento do grande dia. Mas após a destruição do antigo mundo, esta cidade não precisa nem de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. A Nova Jerusalém é retratada como o ápice da redenção, uma cidade com muros de jaspe, ruas de ouro e portões feitos de pérola. Mas, mais importante do que sua beleza é o que ela representa, a morada eterna de Deus com a humanidade. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, 3. O Apocalipse se encerra com um convite e uma advertência. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Apocalipse 22, 17. Ao mesmo tempo, há uma promessa de que Cristo retornará. Certamente venho sem demora. Apocalipse 22, 20. É um final que mistura esperança e urgência, como se cada leitor fosse chamado a refletir sobre seu papel no grande desenrolar dessas profecias. O Apocalipse de João não é apenas uma descrição do fim, é uma promessa de recomeço, de justiça divina e da vitória do bem sobre o mal. Talvez seja por isso mesmo que, diante dos mistérios e complexidades, suas palavras continuam a inspirar, desafiar e ecoar em nossos tempos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Também comente aqui sobre qual tema você quer nos próximos vídeos. Estaremos olhando e curtindo seus comentários. É isso, até mais.